Bom dia, gente, bom dia. Coragem para avançar. E como tem gente paralisada por causa do medo. O tema dessa manhã, e vai ser bem rápido, eu não vou tomar muito teu tempo nessa manhã, vai ser muito rápido, muito certeiro, muito objetivo. Coragem para avançar. E eu te pergunto, como você quer ser lembrado nessa terra? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada nessa terra? Coragem para avançar é algo que nós precisamos desenvolver diariamente. E como existem pessoas paralisadas por causa do medo. Não pessoas que estão vazias, pessoas que estão cheias, que têm algo para transmitir, pessoas que têm algo para compartilhar, para edificar outras pessoas e estão paralisadas por causa do medo. Todos nós nascemos com uma missão aqui nessa terra. Todos nós nascemos com um propósito aqui nessa terra. E um deles, cada um tem o seu propósito individual, mas um deles, coletivamente, é servir ao próximo. Servir, ser um agente de transformação na vida das outras pessoas. E o que você tem feito? Talvez você tenha paralisado por causa do medo, não porque você não tem nada para transmitir para as pessoas. E é por isso que o tema dessa live é coragem para avançar. E eu te pergunto novamente, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada nessa terra? Como alguém que viveu aqui nessa terra e foi legal para as pessoas? Ou como alguém que mudou e impactou a vida das pessoas por onde quer que passou? Como você quer ser lembrado aqui nessa terra? A live de hoje vai ser muito rápida, muito certeira, mas vai ter muito confronto. Porque eu entendo que o confronto gera transformação. Então talvez alguma coisa que eu diga aqui no decorrer dessa transmissão possa doer em você. Mas deixa doer. Deixa doer porque isso vai te constranger a ponto de mudar os teus passos, mudar as tuas atitudes, te fazer avançar. Eu gosto muito de uma frase que eu li num livro do Marcos Salles que diz: existem confortos que matam e confrontos que dão vida. Você precisa entender o momento certo de confortar alguém e você precisa entender o momento certo de confrontar alguém. Às vezes um conforto que você pode dar para alguma pessoa que possa estar precisando, que você acha que está precisando de um conforto, pode estar matando essa pessoa. Às vezes ela não precisa de um conforto, de um passar a mão na cabeça dela, ela precisa de um confronto, olho no olho. Ou você muda, ou você muda. E é justamente por isso que eu estou falando isso, porque vou te confrontar hoje. Não no intuito de confrontar você para te envergonhar, jamais. Eu nem te conheço. Mas meu intuito de te confrontar é gerar mudança na tua vida essa manhã. Em nome de Jesus, gerar mudança na tua vida. Qual é o legado que você quer deixar na vida das pessoas? Eu te pergunto. São perguntas que eu quero que você pare para pensar. Pare para pensar qual é o legado que você quer deixar na vida das pessoas ao seu redor. Depois que você não estiver mais aqui, como que você quer ser lembrado? Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Você já tinha parado para pensar nisso? Não? Então para pensar nisso agora. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Qual é o legado que você quer deixar nas pessoas? Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado. Eu definitivamente não sei. Mas uma coisa eu sei.
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de você. E esse Espírito não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, é um espírito poderoso, um espírito de equilíbrio. Assim como Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, se você quiser anotar ou acompanhar comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, preste atenção: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E como nós precisamos de equilíbrio nos dias de hoje, meus queridos. Nós estamos vivendo no extremo. Nós estamos vivendo aos extremos. Ninguém tem mais paciência para nada. Ninguém tem mais paciência para esperar. Ninguém tem mais paciência de explicar. Ninguém tem mais paciência de ouvir. Nós estamos vivendo dias de desequilíbrio. Mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de mim, habita dentro de você. E aqui diz que esse Espírito não é um espírito de covardia para que você tenha medo. É um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de equilíbrio. E olha o que diz um versículo antes, o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Por esse motivo, uma vez mais eu quero te encorajar. Ei, eu quero te encorajar aqui nessa manhã. Por esse motivo, mais uma vez eu quero te encorajar que reavives o dom de Deus que habita em ti. Eu quero te encorajar que você ative, que você faça reviver algo que pode estar adormecido dentro de você, o dom de Deus que habita em ti. Não é algo que você precisa buscar fora, já habita dentro de você. O dom de Deus que já habita dentro de você. Espírito de coragem, espírito de poder, de equilíbrio, de amor. Coragem para avançar. O espírito que habita dentro de você não é um espírito de covardia, porque os covardes eles não serão lembrados. Forte essa palavra, né? Os covardes, eles não serão lembrados. Quando o povo saiu do Egito, com uma promessa. A promessa era de entrar na terra prometida. E eles passaram tudo o que eles passaram, e vocês conhecem a história. Até que num determinado momento, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida e ver como era, do que se tratava, o que eles poderiam encontrar nessa terra. Preste atenção, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida. E chegando lá, eles espiaram a terra prometida e voltaram com a informação para Moisés. Desses 12 espias, 10 disseram para Moisés: a terra realmente é boa. A terra é boa. A terra tem alimento em abundância. A terra é próspera. Mas lá habitam gigantes. E esses gigantes, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos de tão insignificantes. 10 desses 12 voltaram com notícias ruins. Desses 12, 2 falaram: a terra é boa. Realmente existem gigantes nessa terra, mas na força do Senhor, eu estou parafraseando, me entenda, mas na força do Deus Todo-Poderoso, nós vamos conquistar essa terra. É possível nós conquistarmos essa terra. Então, 12 pessoas foram expostas à mesma visão. Dessas 12, 10 disseram que não tinha como, não dava para conquistar. E 2 dessas 10 disseram: dá para conquistar. Vamos, porque dá para conquistar.
Qual é o nome das duas pessoas que disseram dá para conquistar, que tiveram coragem? Josué e Calebe. E agora eu te pergunto, qual é o nome dos 10 que disseram que não dava para conquistar, que haviam gigantes, que era impossível? Qual é o nome dos 10? Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque não menciona na Bíblia e os covardes não serão lembrados. Os únicos 2 que disseram vamos avançar, Deus nos prometeu, existe um gigante lá, mas nós podemos vencer. Nós podemos vencer em Deus. Vamos avançar. O nome desses 2 corajosos, Josué e Calebe. O nome dos 10 covardes não existe, você não sabe, porque os covardes não serão lembrados. No Novo Testamento tem uma passagem que eu gosto muito. A passagem de que Pedro andou sobre as águas. E eu vou te contar rapidamente para embasar isso que eu vou te falar, que os covardes não serão lembrados. Preste atenção. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e havia uma multidão e a noite caiu e Jesus falou para os discípulos, entrem no barco e atravessem até o outro lado. Enquanto isso eu vou dispensando a multidão e depois eu vou subir ao monte para orar. Os discípulos entraram num barco e começaram a navegar em alto mar. Jesus subiu a um monte para orar. Num determinado momento da madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos, só que eles já estavam navegando há muito tempo, eles já estavam no meio do mar. E começou a se levantar uma tempestade muito forte. E a Bíblia diz que as ondas eram tão fortes que açoitavam o barco. Agora você imagina um açoite. Imagina um açoite. Agora imagina as ondas açoitando esse barco. Realmente a tempestade era tremenda. Era muito forte a tempestade. E Jesus foi ao encontro dos discípulos andando por cima das águas, no meio da tempestade. E aí os discípulos viram Jesus vindo, andando por cima das águas, e pensaram, é um fantasma. E aí Jesus falou, sou eu. Não sou um fantasma, sou eu. E Pedro disse, preste atenção, quando Jesus falou para os discípulos entrarem, Jesus tinha aproximadamente 70 discípulos. 70 geral, 12 mais próximos e 3 mais achegados. Então nós não sabemos exatamente qual o número de discípulos que havia no barco. Nós não sabemos. Sabemos que existiam discípulos no barco, porque foi a instrução de Jesus. E aí Jesus chega andando por cima das águas, andando por cima do mar, e os discípulos pensam que é um fantasma. E Jesus fala, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro diz, Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou, vem. E aí Pedro desceu do barco e começou a dar passos sobre a água. A Bíblia diz que Pedro andou. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Num determinado momento, Pedro começou a afundar, porque olhou a força do vento. E Jesus foi lá e salvou Pedro e resgatou. Agora eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio. Preste atenção. Haviam mais discípulos no barco, não havia só Pedro dentro do barco, haviam mais discípulos no barco. Quando Pedro falou, me faz ir ter contigo por sobre as águas, se és tu, Senhor, e Jesus falou, vem. Pedro não falou, eu vou, tá, Senhor, é para eu ir mesmo, né, Jesus? É para eu ir? Eu vou, olha, eu tô descendo, tá? Ó, tá, tem certeza? Tu entendeu o que eu quis falar, né? Tu entendeu o que eu quis dizer? Que eu quero andar por sobre as águas e ir aí contigo, tu entendeu, né, Jesus? É isso? É para eu descer mesmo? Não. A Bíblia diz que imediatamente Pedro
desceu e começou a dar passos sobre as águas. E aí eu te pergunto, existia outros discípulos dentro do barco. Agora imagine comigo o pensamento dos outros discípulos. Imagina comigo o pensamento dos outros discípulos. Pedro é doido. Olha a tempestade, olha o vento. O mar está revolto. Pedro é doido, agora ele vai morrer. Pedro, por favor, não vai. Pedro, tu não sabe se realmente é Jesus. Pedro, não vai, está muito forte, tu vai morrer, tu vai afundar. Não vai, Pedro. Imagina, e aí Pedro desceu. Quando Pedro começa a andar sobre as águas, os outros discípulos... Pedro está andando sobre as águas. Pedro está andando sobre as águas, eu não acredito. E aí daqui, de repente, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar porque olhou a força do vento. E aí Pedro começa a afundar. E aí os discípulos, tá vendo? Vai morrer. Eu disse, eu sabia que ia morrer, tá vendo? Tá afundando, vai morrer. E aí Jesus pega e resgata Pedro e os dois entram no barco. E aí os discípulos, se é assim eu também quero. Se eu vou descer do barco, caminhar sobre as águas, se eu afundar, Jesus salva, eu também quero andar sobre as águas. E aí eu te pergunto, Pedro é o nome do discípulo que andou sobre as águas. Qual é o nome do outro discípulo que andou sobre as águas? Não tem. Sabe por que não tem? Porque os covardes não serão lembrados. Os covardes não serão lembrados. Pensa comigo, todos os discípulos foram expostos à mesma experiência. Todos os discípulos foram expostos à mesma informação, à mesma visão. Não foi só Pedro que viu, todos os outros discípulos viram a mesma informação, a mesma visão. Mas só um teve a ousadia e a coragem de, primeiro, falar, me faz ir ter contigo. E segundo, coragem de descer do barco. Os covardes não serão lembrados. Os ousados serão lembrados. E agora eu te pergunto, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado nessa terra? Como um covarde? Ou como alguém que teve coragem e venceu os seus desafios, venceu as suas lutas, venceu os seus gigantes? Como você quer ser lembrado? Provérbios 28, versículo 1 diz assim: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Os justos são ousados como um leão. Tudo o que você precisa está dentro de você. Você precisa despertar o leão que há dentro de você. Presta atenção, isso é bíblico. Os justos são ousados. Não são medrosos, não são covardes. São corajosos, são ousados como um leão. O leão, ele não é o animal mais forte da savana. O leão, ele não é o animal mais veloz da savana. O leão também não é o animal maior da savana. Mas quando o leão chega, ele é respeitado por quem ele é. Quando o leão chega no ambiente, todos sabem, chegou o leão. Mas existem animais mais fortes que ele. O rinoceronte é mais forte. O próprio elefante é mais forte. Existem animais mais velozes que ele. Mas o leão é respeitado assim que ele chega. Sabe por quê? Pela postura dele. Pela postura que ele tem. O leão, ele impõe respeito por onde ele passa. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é.
E se a Bíblia diz que nós, os justos, somos ousados como um leão, é isso que você precisa tomar posse para a tua vida nessa manhã, meu querido. Postura. Postura de vencedor. Postura de vencedor. Postura de leão. Postura de leão. E aí, a Fabiana, ela fez uma postagem no Instagram muito top. E eu queria compartilhar contigo o que diz Amy Cuddy no seu livro O Poder da Presença. Amy Cuddy diz no seu livro O Poder da Presença a importância da postura corporal. A importância da postura corporal. A importância da postura corporal. Dê uma olhada. Arrumar as suas costas e deixá-las eretas trabalha uma série de neurotransmissores em seu corpo que te fazem se sentir mais confiante. Você prestou atenção nisso? Arrumar as suas costas e deixá-las eretas trabalha só o fato de você arrumar as suas costas, deixar elas eretas, já libera, o seu corpo já libera uma série de neurotransmissores que te fazem se sentir mais confiantes. Apenas isso. Você ainda não falou nada, você só arrumou a sua postura. Só arrumou a sua postura. Fique firme em todo o seu corpo. Aperte a mão das pessoas. Olhe nos olhos das pessoas. Tem gente que aperta a mão das pessoas assim, ó. Não. Isso não impõe respeito. A pessoa que pega na sua mão assim, ela não vai te respeitar. Tem pessoas que conversam com outras pessoas olhando para baixo, não olham nos olhos. Olhe nos olhos das pessoas. Aperte a mão das pessoas. Coluna ereta. Isso já vai trazer para você muita confiança naquilo que você precisa fazer. Você percebe as pessoas depressivas, elas andam curvadas, com o ombro para frente, coluna torta, olhar baixo. Só o fato das pessoas andarem com os ombros para frente, coluna torta, olhar baixo, o seu cérebro já começa a validar a sua postura depressiva, a sua postura cabisbaixa. Ela é validada pelo seu cérebro. O seu cérebro faz a captação da tua expressão corporal e valida esse seu sentimento de depressão. Isso é neurociência, gente. Isso é neurociência. A sua postura corporal depressiva é validada pelo seu cérebro. Por isso a importância de você manter a postura. Por isso a importância de você levantar a sua cabeça, levantar o seu queixo, olhar nos olhos das pessoas. Andar realmente como um leão, andar realmente como um vencedor, como alguém que nasceu para vencer, como alguém que nasceu para governar. Andar como alguém que tem dentro de você um espírito de coragem, de poder, de equilíbrio, de amor. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Você sabia que o rugido do leão, ele é tão poderoso, presta atenção nisso, é poderoso demais. O rugido do leão, ele é tão poderoso que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Forte, né? O rugido do leão, ele pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. O que tem saído da sua boca que tem ecoado as pessoas ao seu redor?
O que você tem liberado? O que tem saído da sua boca? Quais as palavras têm saído da sua boca que têm ecoado ao seu redor? As pessoas que te rodeiam. Palavras de bênção, palavras de maldição, palavras de vitória ou palavras de derrota? O que você pensa a seu respeito? O que você pensa sobre si? Em Provérbios diz, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Isso é bíblico. E você quer a neurociência? A neurociência diz que o nosso cérebro não processa o desconhecido. E que o nosso cérebro não sabe discernir o que é real do que é ilusão, a menos que ele conheça a realidade. A neurociência também diz que o nosso cérebro não discerne a verdade da mentira, a menos que ele conheça a verdade. E a neurociência também diz que o nosso cérebro acredita nas histórias que nós contamos para ele. E ele acredita ainda mais nas histórias contadas por pessoas que temos intimidade. Se o nosso cérebro acredita, se o seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele, e acredita ainda mais nas histórias que são contadas por pessoas que têm intimidade com você, eu te pergunto, quem tem mais intimidade com você do que você mesmo? Do que você mesma? O cérebro, o seu cérebro, está acreditando em tudo aquilo que você tem falado a seu respeito. É neurociência, o seu cérebro tem acreditado em tudo que você tem falado a seu respeito. Eu embasei biblicamente e agora eu estou embasando cientificamente. O seu cérebro acredita em tudo aquilo que você fala a seu respeito. O que você tem falado a seu respeito? O que você tem dito sobre você? Eu sou um burro mesmo. Eu não vou conseguir. O sucesso, alcançar aquele sonho, comprar aquela casa dos meus sonhos, trocar de carro, conseguir um bom trabalho, dar um conforto para minha família, eu acho que não é para mim. Porque eu não nasci em família privilegiada. Por causa da minha cor, porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou alto, porque eu sou magro, porque eu sou baixo, porque eu sou magro, porque eu sou alto. Porque eu tenho instrução, porque eu não tenho. Quais são as histórias que você tem contado sobre você? Obrigado, pastor. O pastor colocou o versículo que eu citei em Provérbios. Quais as histórias que você tem contado para você, meu querido? Histórias de derrota? O que você tem falado a teu respeito? Se você não é capaz de liberar palavras boas, palavras de bênção sobre você mesmo, por que você tem procurado que outras pessoas o façam? Isso precisa começar primeiro em você. Você não precisa de homens. Você não precisa que outras pessoas liberem palavras sobre você. Libera você palavras sobre você, meu querido. Seja você o profeta da tua casa. Seja você o profeta da tua própria vida. Seja você. Deus te deu autoridade sobre a sua casa. Se você é homem, Deus te deu autoridade de sacerdote. Seja um sacerdote na sua casa, no seu lar. Você tem autoridade instituída por Deus para orar pela sua família, para orar pela sua esposa, para orar pelos seus filhos, para liberar bênção sobre eles. Você também tem autoridade sobre a sua vida para liberar bênção sobre você e o que você tem liberado sobre você mesmo. Quais as palavras que você tem dito a teu respeito, meu querido? Quais as palavras? A sua mente está acreditando naquilo que você fala. E se a sua mente acredita naquilo que você fala, eu quero te confrontar, eu quero te encorajar a falar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de conquista. Eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou vencer, esse milagre vai chegar. Não pela minha força, não pelas minhas habilidades, porque eu não sou nada, mas em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, e todas as coisas eu posso naquele que me fortalece.
Em Cristo Jesus nada é impossível, porque eu creio, e a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Fale as palavras de Deus, fale as promessas de Deus. Não fale palavras de derrota, jamais. Por mais que as circunstâncias ao seu redor falem ao contrário, por mais que as circunstâncias ao redor digam que não dá, por mais que os seus olhos estejam enxergando dificuldades, problemas gigantes, por mais que os seus olhos estejam enxergando que a terra é boa, mas que existem gigantes para que você enfrente, libere palavras que Deus já prometeu, que Deus já liberou a seu favor. Palavras de vitória. Isso, Ada. Palavras de que você vai conseguir. Palavras de que você vai avançar. Palavras de que você vai derrotar essa circunstância. Que você vai resolver esse problema. Que você vai vencer esse gigante. Palavras de que essa tempestade vai se acalmar. E se essa tempestade não se acalmar, Deus te fará andar por sobre as águas no meio dessa tempestade. Palavras de que Deus é poderoso para abrir um mar à sua frente, se assim for preciso. A gente tem limitado Deus. A gente tem pegado Deus, o Deus do impossível. Nós temos pegado aqui o Deus do impossível, estamos trazendo para baixo para o Deus das coisas difíceis. Não, não. Deus não é o Deus das coisas difíceis. Isso está muito difícil para mim, Deus. Então faz isso a meu favor, Deus, porque isso está muito difícil. Não. Deus não é o Deus das coisas difíceis, meu querido. Deus é o Deus do impossível. As coisas difíceis, eu e você podemos fazer. É difícil, mas é possível. Eu e você podemos fazer. Deus não é Deus das coisas difíceis. Deus é o Deus do impossível. Porque se Deus fosse o Deus das coisas difíceis, e eu pudesse fazer algo difícil, e eu posso fazer algo difícil, você pode fazer algo difícil. Sabe qual é o problema de nós resumirmos Deus para o Deus das coisas difíceis? É que quando eu conseguir fazer algo que é difícil, mas quando eu conseguir fazer, eu vou colocar em xeque se foi Deus que fez por mim ou não. Poxa, isso estava difícil de acontecer, mas aconteceu. Eu consegui, eu fiz, eu. Percebeu que nós tiramos Deus do centro? Por quê? Porque aquilo que precisava ser acontecido, aquilo que precisava acontecer, era difícil de acontecer, mas aconteceu. Nós resumimos Deus ao Deus das coisas difíceis. Agora, quando nós colocamos Deus ao Deus do impossível, não tem para onde correr. Isso que precisava acontecer não tinha como acontecer. Era impossível de acontecer, mas aconteceu. Não resta dúvida, foi Deus que fez. Não resta dúvida, foi Deus que fez. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus, porque foi Deus que fez. Era impossível. Era impossível fazer. Foi Deus que fez. Fica com essa palavra essa manhã, meu querido. Não resuma Deus ao Deus das coisas difíceis, porque Deus é o Deus do impossível. E Deus anseia fazer o impossível na sua vida. Sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado através desse problema. Para que o nome dele seja glorificado através dessa doença. Para que o nome dele seja glorificado através do seu impossível. Porque o impossível é a matéria-prima para que Deus entre com provisão. Assim eu creio. Assim eu creio na sua vida, meu querido. Coragem para avançar. Lembre-se, os covardes não serão lembrados, e em você, dentro de você, não habita um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, um espírito de poder e de equilíbrio. Feche os seus olhos
eu quero orar com você e quando eu estiver orando, confirme as palavras que estão sendo liberadas aqui, confirme aí onde você está. Confirme, eu creio, eu recebo. Amém. Em nome de Jesus, assim será. Feche seus olhos e ore comigo. Deus maravilhoso, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, Paizinho. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por essas palavras que nos edificaram, Deus. Porque as tuas palavras me edificam, Pai Celestial. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, por este momento, Pai. Obrigado por ter falado aos nossos corações, Deus. Agora, Pai Celestial, eu profetizo na vida dessas pessoas que estão aqui comigo, Deus. Espírito de ousadia, Pai. Espírito de vencedores, Deus. Espírito de poder, de equilíbrio, de amor, Pai Celestial. Que esta palavra, Deus Todo-Poderoso, tenha encontrado um solo fértil para prosperar em nome de Jesus. Que essa palavra, Pai Celestial, gere transformação na vida dessas pessoas, Deus. Eu não sei quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, Pai, mas eu libero palavras de poder, Deus Todo-Poderoso. Eu libero palavras de transformação na vida dessas pessoas, ó Deus. Coragem, Pai Celestial, e ousadia para essas pessoas, Deus Todo-Poderoso. Coragem e ousadia para avançar. Coragem e ousadia para vencer, Deus. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus, Deus. Bata em retirada em nome de Jesus, Pai. E declaro espírito de coragem, Pai. Coragem para vencer. Coragem e ousadia para avançar, para mudar de nível, para subir, para caminhar em direção ao destino, proposto para cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém e amém, meu querido. Em nome de Jesus, que o seu dia seja maravilhoso, que o seu domingo seja esplêndido e que a sua semana seguinte seja abundante em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.